Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma leitura diária, Nossa lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje a nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O título da nossa leitura diz que o propósito dos dons espirituais é promover a edificação da igreja. Então, nós vemos claramente aqui nesse texto de 1 Coríntios acerca da atualidade dos dons espirituais. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo dá um ensinamento consistente, um ensino consistente acerca do uso correto dos dons espirituais e coloca aqui o propósito essencial, que é a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada cada vez mais. Então, quem recebeu o dom de Deus pelo Espírito Santo, ele tem que usar isso não para se promover ou para qualquer outra coisa, mas sim para edificação da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Primeira coisa, fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo que negava a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante e a infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou pelo acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, precisamos voltar às Escrituras sagradas. Então, para aqueles que acham que nós, pentecostais, nós não estudamos a Bíblia, nós não somos voltados para um estudo sistemático da Bíblia, eles estão redondamente enganados. Por exemplo, a nossa escola bíblica dominical tem milhares e milhares de alunos, milhares e milhares de irmãos envolvidos com a escola bíblica dominical para oferecer aos irmãos um ensino sistemático, teológico para os irmãos. Sem contar as múltiplas escolas teológicas advindas da Assembleia de Deus. Inclusive, eu tive a oportunidade, na verdade ainda trabalho, por cerca de 12 anos com uma instituição teológica ligada à Assembleia de Deus. Então, por exemplo, os assembleianos, no começo no Brasil, eles foram apelidados pelos incrédulos como os Bíblias, pelo fato de estar sempre com a sua Bíblia em mãos. Então, o que eles achavam que era uma zombaria, na verdade se tornou uma marca do povo pentecostal. Sim, é um povo que ama a palavra de Deus, que tem um zelo de estudar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de muitos líderes e obreiros que sim, não se deixaram levar por esses desvios doutrinários, mas continuam firmes no ensino e na pregação do Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem se tornar algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Como eu disse, se nós olharmos para a palavra de Deus, por exemplo, textos como 1 Coríntios capítulo 12,
Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ver ali um ensino sólido do apóstolo Paulo sobre o uso dos dons, o uso correto dos dons, e nós temos que entender que é uma doutrina bíblica. Então, a gente vê muita coisa errada? Claro que vê, infelizmente a gente vê. Mas não é por causa disso que nós devemos nos inibir de buscar os excelentes dons. O apóstolo Paulo ensina claramente: buscai, com zelo os mais excelentes dons. Quanto aos dons, ele também fala: não sejam ignorantes, irmãos, acerca dos dons espirituais, sabendo que os dons, ele tem, nós já falamos aqui, é para a edificação da igreja, é para a exortação, é para a consolação, é para a edificação da igreja. Esses são os pilares, os propósitos dos dons espirituais na igreja. E uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui para os irmãos: a reta justiça com que nós julgamos os dons é pela palavra de Deus. Se a pessoa verdadeiramente está sendo usada nos dons espirituais ou não. É tanto que um dos dons é o discernimento de espírito, e nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Mas o conhecimento da palavra nos ajuda, e nos ajuda em muito a discernir se o que tal pessoa está falando, está profetizando, está revelando, se provém de Deus ou não, se está coerente com a palavra de Deus ou não. Então, busquemos, meus irmãos, busquemos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, buscar ser abundante, buscar com zelo os dons espirituais, e assim, com certeza, nós estaremos vivendo na vontade de Deus e também testemunhando o pentecostalismo clássico ou histórico a qual nós fazemos parte. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, rica e poderosamente. E estamos juntos, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Deus abençoe.